Olá, sejam muito bem-vindos todos vocês a mais esta aula, tá? Que eu fiz a teoria, apliquei a teoria na aula passada e agora a gente vai aplicar a prática, tá? Então, eu vou criar aqui uma div, ok? E eu vou também criar um button. Vou botar aqui, clique só, lá no navegador a gente só vai ver o botão. Tá aqui o botão. Mas a gente vai fazer um estilo para essa div onde ela vai aparecer, tá? Então, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar assim, ó. Em vez de clique, eu vou colocar estilo 1. E eu vou criar outro botão aqui com o button estilo 2, tá? Então, agora a gente lá no navegador vai ver dois botões. Daqui a pouco, quando a gente colocar o CSS, a gente vai ver então a div também. Eu vou criar, tá? Aqui, olha, new file, vou criar o estilo.css e aqui eu vou dizer que a minha div ela vai ter uma largura de 100 pixels, tá? Eu vou ter que colocar aqui no lugar de div, eu vou ter que colocar deixa div mesmo, div, tá? Vai ter uma altura de 100 pixels, vai ter uma largura, na verdade, de 100 pixels, uma altura também de 100 pixels. Eu vou colocar uma cor nela, vou aplicar o background color de azul, tá? Vamos ver lá no navegador. Ainda não está porque nós não ligamos o CSS aqui dentro do header. Então eu coloco o link, né, do CSS. Eu acho que você já deve saber isso. Eu vou colocar aqui estilo.css. Agora sim, ele deve ficar visível. Eu tenho aqui. Eu vou só colocar agora uma margem bottom de 16 pixels, que é para separar ali dos botões, tá? Então os botões estão aqui, estilo 1 e estilo 2. A gente clicando, percebe que não acontece nada por enquanto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui o estilo 1, ó, ponto est1, vai receber tudo isso daqui, só mudando a cor. Eu vou colocar vermelho, tá? E o est2.est2, que vai ser o segundo estilo, ele vai receber também tudo aquilo lá, só que eu vou mudar a cor para yellow, tá? Então tá aqui, clicando no botão, nada vai acontecer. Só que no JavaScript, né, ele que vai ser o responsável, tá? Ele vai ser o responsável por fazer essas mudanças, tá? Então eu vou pegar o botão 1, eu tenho que colocar aqui, eu vou colocar uma class nele de btn1 e vou colocar uma class no botão 2 de btn2. Eles vão ser responsáveis por mudar os estilos, tá? de CSS lá no navegador. Então eu primeiro venho aqui, eu vou criar o document.querySelector, eu vou pegar o ponto btn1, tá? btn1 ponto add event listener, eu vou esperar um clique, tá? E eu vou criar aqui uma função, function, e essa função eu vou pegar cadê aqui o meu query selector document primeiro, document.querySelector, que vai ser a minha div, tá? Que ela não tem nenhuma classe a ela atribuída aqui, ok? Aqui no index, ponto ClassList, ponto add. Qual vai ser a classe que eu vou atribuir a ela? Vai ser o est1, tá? Então vamos ver lá. Quando a gente clicar no btn1, ela vai ter que mudar, ó, mudou, tá? Mas a gente ainda não tem o evento para o est2. Eu vou fazer a mesma coisa, document.querySelector, e vai ser o meu ponto btn2, tá?
vou adicionar o evento, add event listener, vai ser um evento de clique e eu atribuo aqui a função que vai pegar a minha div, né? Query selector, .query selector, ponto btn2, né? No ponto não, meu Deus. Div, ponto div, ponto classlist, ponto add, tá? Ponto add, no caso aqui eu vou usar o remove, tá? O remove est1, ok, tá aqui. Então ele adicionou o est1, né? A classe est1 e agora ele vai remover a classe est1 com o clique do botão 2. Então tenho aqui vermelho, ele volta para azul, vermelho e ele volta para azul, ok? E agora eu vou fazer o toggle, tá? E o que é que diz lá na nossa... eu tenho aqui, ó, o botão toggle, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, vou selecionar o ponto query selector aqui, eu vou criar o btn3, ponto btn3 que ainda não existe, mas eu vou criar lá, e eu vou fazer também o add event listener, que vai esperar por um evento de clique, vai, né, esperar uma função também, e essa função eu vou recuperar o query selector aqui. Vou recuperar a div, tá? E vou fazer um class list ponto toggle e eu quero que ele trabalhe com o estilo 2 aqui, tá? Então, vamos lá no navegador, eu vou criar primeiro aqui, esqueci, o botão 3, button.btn3 e eu vou colocar estilo, botar estilo 3, né? Que na verdade aqui esse cara aqui só está removendo, né? Adicionando e removendo, que o ideal seria removendo e em cima adicionando. Ok, então só revisando aqui, olha só o código de JavaScript como tá. No primeiro botão a gente adiciona uma classe, no segundo botão a gente retira aquela classe que a gente colocou e no terceiro botão a gente vai fazer um toggle entre o estilo 2 e o estilo que está nele, que é o div. Vamos lá, olha só, no mesmo botão a gente consegue fazer a mudança de estilo para o estilo 2 aqui do HTML, tá? Esse cara aqui, ó. Então eu devo colocar aqui um nome toggle, tá? Acho que assim não, é assim, toggle, tá? Então olha lá como é que tá, muito bom, né, galera? A gente fica por aqui, ok? E se vê no próximo vídeo. Fica comigo e até o próximo, galera.